Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. Meu nome é Diogo, escritor, eu que comando aqui o estúdio e estou pronto para ajudar você a escrever mais, melhor e cada vez mais inserir livros maiores e melhores para a gente mudar o consumo de literatura nesse país. E hoje eu vou continuar a minha maratona César Bravo e vou falar do livro que é a continuação direta, um retorno a Três Rios. Depois de VHS, nós vamos hoje riscar o DVD, saber o que César Bravo nos presenteia nessa continuação, uma vez que no primeiro livro, se você não conferiu o vídeo anterior, eu falei que a construção da cidade foi realizada. Então, o que sobra pra gente, uma vez que a cidade está preparada para nós, só conferindo o vídeo para você ver. Hoje eu vou falar um pouquinho da escrita dele, um pouquinho da construção desse livro que eu reparei como escritor e que pode ajudar você se você tem interesse em escrever livros de terror também, ou às vezes não só terror, você pode pegar alguns detalhes que nem sempre são necessariamente apenas para isso. E claro, como no vídeo anterior, comentar um pouquinho conto a conto. Mas antes de tudo isso, não esquece de dar o like aqui no vídeo se você gostou, se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização, porque em breve a gente tá ali, ó, vai ler Três Rios e trazer para você tudo isso. E claro, se inscrever, dar o like e se você quiser, deixar um comentário do que achou do vídeo. E antes de continuar, solta a vinheta aí. Uma vez que a região de Três Rios foi nos apresentada em VHS, a gente tem aqui o continuação em DVD. No DVD, a gente tem alguns contos que se estendem cada vez mais. Às vezes, muito mais conectados do que a gente imagina, podendo dar para nós algo muito melhor do que simplesmente uma história curta para incomodar os nossos pesadelos à noite. E isso é muito bem colocado porque nós temos alguns personagens que reaparecem do livro anterior e nos dão o ar da graça ou o terror da graça aqui nessas histórias. Além do que, também é possível ver que se você não leu VHS, já começou por DVD, não vai perder nada, pois é muito bem estruturado para que você não sinta essa falta de tudo que foi escrito. E temos aqui 21 histórias interconectadas, todas se passando nessa região. O tempo é uma coisa que não é obrigatório nelas, às vezes umas mais à frente, outras mais atrás, porém todas complementam o grande ápice que é você poder se desfrutar de tudo o que acontece em Três Rios. Nós vamos ter monstros, coisas sobrenaturais e, claro, a mais importante de todas, apenas o ser humano sendo o ser humano da pior forma possível. Nesse primeiro conto, a gente tem um retorno à nossa locadora maravilhosa, a Firestar, que começou a vender VHS de gravações caseiras no livro anterior. E isso retorna de uma forma muito interessante, pois aqui ela está passando pela famosa crise das locadoras que estão perdendo os seus VHS para os DVDs. Lembrando que os DVDs têm um a mais que o VHS talvez não trazia, que é a famosa pirataria. Muito ampla aqui no Brasil, várias pessoas que eu conheço, inclusive eu já passei por isso, de acabar comprando DVD pirata para assistir o filme, porque primeiro, as locadoras perto de casa tinham ido embora, segundo, era muito difícil achar esses títulos para vender perto de casa e acabava cedendo a isso. Claro que Três Rios demorou um pouco, mas estava sentindo um respingo do que acontecia nos grandes centros e como fazer para lidar com tudo isso, uma vez que as grandes fitas eram realmente o chamariz que manteve a locadora funcionando. Isso é de forma interessante colocada e você vai ter que ler para ter certeza se o que eu falei faz sentido ou não. E claro que aqui os nossos garotos já estão crescidos, existem mais responsabilidades, porém sempre que possível eles revêem a trajetória para saber até onde ele chegou e talvez você até tenha a sensação de que um dos protagonistas está escolhendo um possível sucessor para manter essa alma viva nessa locadora querida. O conto seguinte, Pandemônio. Uma história interessantíssima. Um jovem garoto que acaba sonhando demais com um anjo que pode prever o futuro para ele. Futuro esse que pode desgraçar ainda mais a cidade. E resta a ele apenas uma única coisa: lidar com tudo isso antes que aconteça. Um clássico efeito borboleta, por assim dizer. Eliminar as causas do momento para que o futuro não se concretize. Depois a gente tem A Voz que Caminhava. O terceiro conto nos traz um Walkman que funciona basicamente sem pilhas e que traz uma espécie de possessão, por assim dizer. Mas o que, em quem e como, só lendo o DVD para você descobrir.
É uma coisa que traz aquela nostalgia que geralmente para nós é colocado como uma coisa maravilhosa e muito boa. Aqui nem sempre nostalgia é sinal de coisas boas ou boas lembranças. E em seguida nós temos o conto Macaquinhos. Esse realmente me pegou de novo, porque ele mostra novamente, assim como em um conto de VHS, nós temos aqui as várias formas que o ser humano tem de amar. Entre elas, a que deixa você mais acuado, pois não quer que fique tão longe, ou simplesmente você acha que a sua relação é tão parecida com a dos seus sogros que você tem medo de entrar numa delas. Se você não entendeu, novamente, e eu vou repetir isso até o fim do vídeo, você tem que ler DVD para saber se essa pitada de curiosidade vai fazer sentido para você ou não. O nosso quinto conto é um conto que um dos que eu mais adorei, se eu não vou mentir, Balé Royal. Pessoas capturadas que são forçadas a dançar até a morte, porém, alguma coisa que mostra que elas não foram escolhidas de forma aleatória. E isso se faz prova porque as fitas que foram gravadas e muitas vezes iam parar na nossa Fire Star acabam sendo reveladas aqui, o que nos traz um novo ponto para todo o decorrer de DVD. Uma coisa que eu reparei nesse livro é que, no primeiro, a gente viu os motivos que aconteciam e como a cidade foi transformada. Mas aqui, a gente vê que as gravações das fitas têm certo propósito. E esses propósitos são usados para alimentar Três Rios da forma que Três Rios cresceu e é. E se você ficou muito curioso, vai ter que acompanhar tudo isso do universo do César Bravo para entender o que eu estou falando. Sopa de letrinhas. É o conto que nos faz trazer uma tapa-uja de uma forma diferente, algo assim inovador, para que uma mãe se comunique com a sua filha, para mostrar que nem sempre tudo o que aparenta é o que ela espera, ou pode trazer um futuro incerto que leva a tomar decisões meio trágicas, assim como grande parte de Três Rios. Lar do Celar, o sétimo conto de DVD, vai nos mostrar um casal que após um assalto bem sucedido, foge pela estrada. Porém, as estradas em Três Rios são traiçoeiras, fazendo com que algumas ilusões deixem eles cada vez mais desconfiados um do outro, levando a revelar o que realmente é a essência do ser humano, uma vez que o extremo lhe é apresentado. O oitavo conto, se você já leu Ultra Carne do César Bravo, você vai gostar muito. Porque aqui, um dos nossos protagonistas de Ultra Carne é novamente renascido. E ele é apresentado para uma alma gentil, que é o protagonista desse conto, que apenas quer trabalhar e trazer uma boa vida para sua família. E, de certa forma, ele consegue isso. Mas, como em Três Rios nada é tão simples, as consequências são bem maiores. Gladiadores em Technicolor é o tipo de conto que dá o alívio em todo esse terror. Ele mostra a esperança, a amizade e também o amor entre adolescentes. Não aquele amor que nós estamos acostumados, mas um amor de uma amizade bem construída. Algo que leva a esperança para qualquer canto que você for. Então, para contrastar todo o mal que assola a cidade, é necessário que os seus querubins ainda estejam lá, mesmo que escondidos. E Gladiadores em Technicolor traz essa esperança para cada um que lê. O nosso décimo conto se chama Cascudo. Aqui a gente está mais ou menos na metade dos contos. É porque são contos de número ímpar, então não posso falar jogar para um para outro. Mas enfim, o décimo conto nos mostra que se a gente consegue tudo o que quer e não sabe pedir, pode ser que não seja tão interessante ganhar aquilo que se deseja. Número 11, Burnout. Burnout é uma coisa muito atual nos dias de hoje. Se você trabalha em excesso, você está suscetível a um burnout. Mas aqui, o nosso burnout significa uma outra coisa. Burnout significa dar o sangue pela vida para que tudo prospere, para que tudo cresça e para que você sirva de instrumento para algo muito pior. Autocine de Três Rios. Um lugar onde ainda mantém vivo o cinema, os grandes filmes que são exibidos, principalmente dos anos 90, em forma de drive-in, no qual você estaciona seu carro e acompanha de lá de dentro, comendo uma pipoquinha, a grande obra naquele telão. Mas claro que ali, por trás de tudo isso, todo o resto da iluminação que vai embora, resta a penumbra, a sombra, e ali tudo pode acontecer. 13º conto, Solo Sagrado, traz o nosso protagonista Saulo Renan Sampaio com uma missão que até então poderia ser impossível em Três Rios. Fundar uma igreja em um lugar que foi palco de um grande evento da cidade que terminou em desastre, assim como a gente gosta. Eu já tô quase morando em Três Rios só para acompanhar toda a bagaceira que acontece lá. Detalhe para esse conto é que ele traz uma receita de pão com queijo na chapa que eu nunca vi,
Porém, eu fiquei muito curioso. Qualquer dia desse eu vou tentar fazer e mostro para vocês. Número 14, de algum lugar infinito, uma chuva que não para na cidade. Imagine aqui em São Paulo, esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2025. Há umas semanas atrás a gente teve uma sexta-feira chuvosa que transformou o caos em alguns bairros. Imagine esse caos se manter por tempos e tempos e tempos e você, querendo proteger a sua família, tem que ir trabalhar de qualquer jeito, sendo chamado porque trabalha para a prefeitura e seus filhos acabam descobrindo uma coisa que também esconde um pedaço do seu passado. Número 15, gaiolas abertas. Aqui nós temos claramente que envelhecer é um saco. E eu digo isso porque o protagonista deixa isso bem claro. Porém, ele tem uma última moeda que ele quer gastar para uma última tentativa de vingança contra o antagonista mor dessa cidade, aquele que fundou ela e que mantém ela vivo, o senhor Hermes Piedade. E o desfecho disso tudo você só confere se ler o livro. Dvorak é o tipo de história que vai mostrar aquele monstro que tem a preferência por suas vítimas, mas claro, no que aparecer na frente, ele não dispensará nada. Bom para Cachorro mostra para nós que a morte às vezes pode ser uma bênção para o seu animalzinho. Porém, a gente tem uma revisitação de tudo que já aconteceu em Três Rios, tanto em VHS e também algumas histórias em DVD, trazendo para nós a lucidez de que tudo o que pode estar ocorrendo lá vai muito mais além do que as próprias histórias contam. Polaroid Colorpack 80. Quem nunca quis ter uma máquina Polaroid que você tira a foto e ela já imprime na hora? Porém, em uma caça aos tesouros numa casa abandonada, diga-se de passagem até mal assombrado, que não é novidade em Três Rios, pode revelar o futuro para você. Porém, quando você e outra pessoa têm conhecimento desse mesmo objeto, claro que tem que gerar um conflito. E isso deixa tudo mais emocionante. Número 19 é a nossa tomada em El Passado. Nós temos o nosso antagonista Hermes Piedade tomando certo palco como um personagem desse conto, onde ele vai bater a porta dos filhos de Jocasta, que é a sociedade secreta de Três Rios. Claro, a cidade não pode ser completa se não tem uma sociedade secreta. E o que desenrola em volta de tudo isso somente mostra que Hermes Piedade tem muito mais poder do que qualquer um de nós acredita. Inclusive, ele pode estar comandando o que eu digo ou deixo de dizer nesse vídeo. E por fim, nós temos Sete Vidas, a história do nosso jovem Sagitário. Uma pessoa que sofreu um pouco na infância, que teve alguns perrengues na vida e que é colocado para trabalhar de certa forma em algo peculiar. É um conto que mexe bastante, talvez um dos mais longos do livro. Eu nem quero falar muito para você porque aqui é um grande desfecho, quase que um grande final. Só não é grande final porque ainda há um último conto. Mas Sete Vidas vai mexer com você se você ler com a mente aberta. E por último, a gente tem o Dó Maior, finalizando apenas com uma leve passagem de uma pessoa de Três Rios. Se é que é possível dizer que existem pessoas comuns em Três Rios, Dó Maior vai mostrar para você uma dessas pessoas comuns. Eu não vou comentar mais sobre esse conto porque ele sim fecha com grande chave de ouro o nosso queridíssimo DVD. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, não esquece do like, de seguir o canal e deixar o comentário do que você achou sobre os contos que eu falei aqui. Lembrando que a nossa Maratona César Bravo continua, que agora eu estou lendo Três Rios. Já que rebobinamos o VHS, riscamos o DVD, chega a hora de navegar nessas terras distantes. Como recado final, se você tem alguma obra que você quer publicar, se você precisa passar por uma revisão, se você tem vontade de escrever, quer uma mentoria de escrita, se você já tem tudo escrito, quer uma leitura crítica ou indicações de como fazer a publicação do seu livro, inclusive cursos que podem te auxiliar com isso, o Estúdio Literário Livros de Teseu está aqui para você. Acompanhe aqui embaixo tudo o que a gente tem para oferecer, que também inclui parceria com gráfica. Se você quer imprimir os seus livros de forma independente, vai lá na Fábrica do Livro que tem tudo para você conseguir fazer isso. Usando o cupom TESEU10 na sua primeira compra, você ganha 10% de desconto e usando o cupom TESEU nas demais compras, eu te garanto sempre 5% de desconto. Por hoje eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo semana que vem.